Bom, quando a gente decidiu fazer uma tarde latina, os idosos iriam cantar e nós iríamos falar de países latino-americanos, né? Que seriam Uruguai, Argentina, do lado de baixo aqui perto do Brasil. Só que foram surgindo outras ideias e nós começamos a falar vamos fazer uma comida, mas qual comida é mais típica latina? Comida mexicana. Então foi lá para a América Central. Aí falei assim, bom, eu tenho uma amiga cubana e eu queria entrevistar alguém nativo. Então eu falei, então vamos subir mais um pouquinho na América lá e vamos fazer uma entrevista com uma cubana. E essa cubana querida, minha amiga, que eu quero chamar aqui agora, é a Quisobe. Nome diferente, né? Piora, Quisobe Noa. Pode sentar aqui. Os idosos tiveram uma forma muito fofa de decorar o nome dela. Eles começaram a falar yakisoba. E depois, Quisobe. Então, mas ela não liga, ela gosta deles, eles se dão super bem. Para quem não sabe, a Quisobe, ela que ensaiou os idosos. Eles, ao final, vão cantar uma música em espanhol. E foi ela que ensaiou aí uns 4 sábados, né, que ensaiou eles, pegou no pé deles, né, e acredito que deu tudo certo. Então, seu nome, por favor. Quisobe, não jaquisoba, tá, gente? Viu, idosos? Só porque eu gosto da jaquisoba, né? Mas tudo bem. Quisobe, gente. Boa tarde. Buenas tardes. Ela entende muito bem o português, então não vou fazer a entrevista em espanhol. Porque ela já mora aqui há alguns anos, né, Ki? Quantos anos? Já. Estou há 10 anos aqui. 10 anos. Bom, você é de Cuba, mas de que lugar especificamente? Eu sou da Havana, que é a capital, mas é ruim. Eu moro no interior, né? Uma cidade bem pequena que se chama San José de las Lajas, que fica como se fosse aqui em São Paulo, no interior, né? Campinas, bem parecido a Campinas, assim. Que Cuba é um país socialista, né? E comunismo é a mesma coisa. Socialista e comunismo. É parecido. Em algumas pesquisas na internet você encontra que Cuba é comunista, mas as ideias são do socialista. Então, qualquer uma das duas definições para a questão política é válida quando se fala Cuba. O que significa isso na prática? Porque o Brasil é um país democrata, né, que tem a democracia, a gente pode votar, a gente pode escolher os dirigentes, teoricamente, né? Exige, né, isso, nós somos obrigados a votar. E Cuba, ele é bem diferente da gente nisso. Então, explica pra gente um pouquinho o que é um país comunista. É porque o socialismo é assim, o capitalismo, cada um faz seu próprio negócio, né? Administra seu próprio dinheiro. O socialismo não é assim, é como se fosse uma pessoa, um líder, um governador, ele chega e fala, me dá seu dinheiro que eu vou administrar para você. Então, o comunismo já é um governo que manda, né? Que decide pelas próprias pessoas, que governa no dinheiro. Prática e teórico também, né? Então a diferença é essa. O socialismo, a pessoa chega e administra seu dinheiro. O comunismo manda em tudo, né? Essa é a pouca diferença que termina sendo igual, né? Termina sendo a mesma coisa. Em Cuba, quando triunfou a Revolução, né, em 1959, estão entendendo, gente? Quando triunfou a Revolução, Fidel Castro, né? Alguém conhece? Não. Então, Fidel Castro, ele optou pelas duas, né? Socialismo e comunismo. Então, ele se adueñou de Cuba toda. Então, começou todo um processo. Muita gente... Cuba era muito pobre. Quem mandava em Cuba era os Estados Unidos. Então, muita gente gostou. Tinha muito problema político, muita pobreza. Se vocês ouvem falar que Cuba é um país pobre, continua sendo, mas é uma pobreza diferente, né? Tem educação, todo mundo tem educação, todo mundo tem a saúde pública, né? Para todo mundo. Então é uma coisa hoje que embora todo mundo fale que é ditadura, eu vejo comparando, por exemplo, com o Brasil, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Muito bem. Como você falou do Fidel, Cuba era governada por Fidel Castro. E aí ele se afastou e quem assumiu foi o seu irmão, Raul Castro. Eu queria saber se quando teve essa transição dos irmãos, se teve alguma diferença na forma de governar o país. Ou se um seguiu a linha
do irmão mais velho e tal. A linha sempre tem, né? Não tem jeito, porque são igualzinhos os dois. Só que Fidel, ele falava mais, ele tinha aquela fala de convencer, né? Fazer aquele discurso. O Raul, ele já era mais de guerra, ele já gostava de partir para a briga mesmo, né? Então, qualquer coisa já queria brigar. Quando mudou, que ele foi o presidente, né? Quem escolheu de presidente foi o Fidel, né? Ele falou: meu irmão vai ficar de presidente, porque lá funciona assim. O Raul, ele já Cuba estava abrindo as portas, né? Porque Cuba, a gente trabalhava com cana de açúcar, né? Então era o primeiro escalão de importação e exportação. Quando a União Soviética quebrou as relações com Cuba, que era quem ajudava Cuba, então Cuba ficou em uma situação muito difícil. E começou a entrar o turismo, né? A gente tem muitos familiares que moram nos Estados Unidos, então eles começaram a ajudar. E aí a gente precisou, né, ter relação com outros países. Começou tudo aquela proximidade com o exterior, que Cuba não tinha. A gente não conseguia nem ter dólar, isso não podia ter, ninguém, todo mundo ia preso. E aí, quando o Raul chegou, ele abriu as portas. Fidel não queria de jeito nenhum, né? Ele estava meio preso, né? mais seguro, mas o Raul não. O Raul já chegou e aos pouquinhos ele se viu obrigado a abrir as portas para o turismo, né? Deixar entrar mais o dólar, conseguir que as pessoas viajassem, embora nem tudo dependesse dele. Mas ele foi um pouco mais acessível, né, à população. A pessoa pode ser assim que gostava mais dele, desse jeito. Eu cometi uma falha, eu esqueci de apresentar a Gabi, que é a filha da que soube. É verdade que em Cuba não existe liberdade de imprensa? Não. Pessoas não podem sair, isso que tem aqui de manifestação, qualquer um fala o que quer, lá não pode. Eu posso até sair para a rua e gritar, tipo, não sei, como se diz em espanhol, abaixo Fidel, né? Ou eu vou presa, ou eu não consigo mais emprego, ou me converto, tipo, uma perseguição total. É assim, ninguém tem essa... E quem sai, quem tem esse valor, essa coragem de sair para a rua e começar a falar, né? Acabou para ele. É incrível, né? Aqui todo mundo... Foi uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei no Brasil, né? A facilidade, todo mundo pode falar o que quer, né? Mas lá não existe isso, não pode, de jeito nenhum. Vá preso e se não puder, então a vida acabou aí, porque não consegue mais emprego. O bairro, né? Os políticos que tem no bairro, que tem bastante, porque Cuba é um país militar, te perseguem, sabe? Qualquer coisa, se você sair de casa, eles já estão olhando o que você está fazendo. O que você fizer, qualquer coisa. Que você comprar, entrar em casa, se você entrar em casa, se você comprar um carro, ou você estiver com alguém, tudo. Minimiza de tal forma que a sua vida fica fechada, porque é assim mesmo. Qual é o esporte favorito do cubano? Beisebol. Futebol. Brasileiro, pessoal. Não, os cubanos gostam de futebol, mas lá é beisebol o esporte favorito. É verdade que algumas marcas são proibidas de entrar em Cuba? Marca de roupa, marca de carro, marca. São proibidas, mas hoje já não está sendo. Isso já tá mais acabou, light, né? Tá. Raulzinho lá deu uma aliviada. Tá bom. E a saúde em Cuba? É igual o SUS aqui do Brasil? Não, gente, a saúde talvez há 4 anos que eu não vou a Cuba, né? Mas a gente se relaciona, né? Minha família mora lá e a gente está constantemente falando com os cubanos e a saúde lá é boa. Qual é a diferença? Aqui, os médicos, eles têm o jeito deles, como se diz, como posso falar, atender um paciente, né? Mas aqui tem muita tecnologia, então para um médico é mais fácil atender o paciente e o diagnóstico quem vai fazer são os exames, certo? Aí o médico já vai falar o que ele tem quando tem um exame na mão.
Cuba não tem essa facilidade, não tem essa tecnologia, então as pessoas são obrigadas, os médicos são obrigados a dar um diagnóstico na hora. Então você chega lá, você vai se examinar, você está com uma dor, então eles vão te atender e 90% dos casos o diagnóstico médico deu. Ele já sai daí sabendo o que está acontecendo, porque o médico ele te deita na cama, ele pergunta muito, às vezes você cansa de tanto perguntar, ele pergunta. O atendimento é bom, eu gosto, a gente sempre teve isso. E lá, é uma coisa curiosa, no segundo ano, quem está estudando medicina, segundo ano já vai para a prática. Já vai para consultórios médicos que Cuba tem, né? Lá tem um controle. Cada quarteirão tem uma casinha pequena, que a gente chama de consultório, e esse médico, tem um médico que atende esse quarteirão tudo. Isso tudo é Cuba. Então, esse médico e uma enfermeira específica vai atender a todo esse pessoal desse quarteirão. Então, tem um controle, eles sabem que quem está, por exemplo, as grávidas, né? Ele fica muito no pé das grávidas, eles vão até a casa das grávidas, os idosos também, eles vão até a casa dos idosos, enfermeira. Vacina, esse negócio da pessoa ir até lá e se vacinar, eles vão até a casa e falam, você já se vacinou? Não, as enfermeiras brigam muito com os pacientes. É uma coisa bem controlada. Isso é uma coisa bem boa que eles têm lá. É verdade. Do que você sente saudade de Cuba? Nossa, a gente está na televisão, não tinha visto. Você tinha visto? Não, tu tá nervosa aqui. Então, que eu sinto saudade? Ai, da minha mãe e meu pai. É porque eu sou bem adaptativa, né? E o Brasil é um país, as pessoas são bem parecidas aos cubanos, né? Bem sociáveis, eles chegam, conversam, tem tudo isso. Então, não senti muita falta, assim. Eu sinto muita falta dos meus familiares, né? Mas se eu senti alguma falta, alguma coisa assim, deixa eu pensar, que há muito tempo. Uma comida, uma praia. Comida, praia. Olha, eu sinto falta de praia. Praia lá é linda. Sempre está quente, né? Bom ir. E são muito bonitas as praias lá. São muito, muito lindas. Sinto falta da praia. Bom, vou fazer a última pergunta. E aí, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para aqui sobre, já vai pensando aí, tá? Eu quero saber o que você mais gosta no Brasil, além da sua amiga Viviane. Não precisa falar eu, tá? Eu sei que, né, tipo... primeiro lugar, então você pensa outra coisa aí. Quem sabe o Marquinhos, né, o esposo dela, que é brasileiro, talvez, né? Gente, as comidas. Eu cheguei muito magrinha aqui e acabou minha paz com isso. Então, é que o Brasil, a gente em Cuba, ele coloca muita novela do Brasil. A gente não assiste, não aceita outra novela. Eu lembro que colocaram uma novela uma vez, Café com Aroma de Mulher, que era uma novela colombiana, e as pessoas brigaram muito. Foi uma coisa assim, porque todo mundo queria novela brasileira. Lá é muita novela brasileira, só novela brasileira. Então já vem essa cultura, né? Aquelas imagens. Eu sempre quis vir para o Brasil. Foi um desejo que Deus, graças a Deus, né? Incrível, né? Eu cheguei aqui e foi difícil, porque esse primeiro ano eu tropecei com o idioma, né? Mas foi fácil, assim. A gente aprende mais rápido um idioma lidando com ele, né? Mas, pelo outro, me adaptei muito rápido. Gosto das comidas, dos brasileiros são muito legais, são pessoas muito boas. Até agora só tropecei com pessoas boas, né? A gente fala, graças a Deus. E o que mais eu gosto? Aqui tem essa cultura da igreja, lá não tem, né? Está começando agora. A igreja evangélica, mas é muito bom estar aqui. Tanto que nem sinto saudade de Cuba, né? Não sinto tanta falta assim, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer para aqui sobre? Uau! Vamos lá, então. Exatamente, eu ia fazer duas perguntas. Uma quase que ela respondeu, mas não. Sobre religião lá e sobre a distribuição de renda, salários, como funciona. A religião lá, o que acontece? Quando a União Soviética saiu de Cuba e Cuba caiu naquela situação muito difícil, você ter ideia, vendiam até pano do chão, as pessoas vendiam de bife, temperavam com alho e vendiam com pão lá, né, na rua. Foi a época de 90, 95. Foi muito difícil. Então, quem ajudou a gente foi
Pastores pela Paz. Eles era um americano, não sei se vocês já ouviram falar, que se chamava Lucius Walker. E eles, como nos Estados Unidos moravam muitos cubanos, e a gente os americanos os cubanos que iam para os Estados Unidos, eles iam, não podiam voltar para Cuba, ainda estava naquela época. Então, o que eles fizeram? Os pastores conseguiam entrar a Cuba, estrangeiros. Então, eles doavam nos Estados Unidos, começaram a doar roupa, medicamento. Então, eles começaram desse jeito, começaram a entrar em Cuba. Mas Cuba é um país capitalista, um país católico e militar. Então, fechou muito as portas para o evangelismo. E só dessa maneira os pastores pela paz conseguiram entrar a Cuba e aos poucos as igrejas evangélicas começaram a abrir as portas, né? Porque o país viu que as igrejas evangélicas era quem estava ajudando a Cuba realmente, né? Então assim começaram a abrir as igrejas, né? Tem igrejas adventistas lá, fazem seminários maravilhosos. Eu estava pesquisando na internet, né? Eles ensinam muito, tem escolas internas nas igrejas adventistas que são pequenas, mas eles fazem aqueles seminários, né? De tudo, ensinam medicina, corte e costura. Então, já tem uma grande escola hoje. Referente ao salário, por exemplo, lá tem duas moedas, que é o peso, o peso cubano, e tem a moeda que se chama CUC, que é uma moeda americana, que Fidel inventou isso aí para fazer um desconto de 10%. E aí, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que ganha 500 pesos. 500 pesos em Cuba são 500 reais. Deixa eu ver se me localizar aqui. $1 em Cuba são 25 pesos. Então, $1 em Cuba, o que acontece com o dólar em Cuba? Ele você não consegue comprar 1 litro de óleo, entendeu? 1 litro de óleo em Cuba é $4. Então, teria que comprar... Por exemplo, para minha mãe é aposentada, ela ganha 200 pesos, são $8. Então, dá para 2 litros de óleo, entendeu? É isso aí. É bem pouco, não é valorizado o dólar. E hoje em dia, as pessoas abriram as portas abriram muitas lojas de CUC, né? Que é essa moeda americana que eles descontam. Todo pessoal que for em Cuba, o dólar vai ser descontado, né? O 10%. Isso foi invento do governo. Então, é muito pouco. A pessoa ganha muito pouco. Como aqui as comidas são... Lá é diferente do que as comidas daqui. Você achou alguma comida diferente? Tudo. Tudo. Mas lá tem coisas gostosas, né? Tem um arroz com gri que é parecido ao baiano de 2. Não tem coxinha, gente. Quem quiser vender lá, se facilitarem. Mas não tem coxinha, tem croquete feito pelo próprio cubano. Eu ainda não aprendi, mas a croqueta cubana é muito gostosa. Eu não sei fazer, estou adiantando. Mas as comidas lá são gostosas, mas é o tradicional, né? Porque todo mundo não tem essa facilidade de mudar de comida em Cuba. Então, é arroz, feijão, ovo, peixe, carne vem em terceiro lugar, né? Que não tem essa venda de carne. Lá não tem carne de boi, né? Nem de vaca. Isso lá vai preso. A pessoa que tivesse na geladeira e a polícia pegava preso, porque não pode, é proibido. É proibido, porque lá não pode matar a vaca. Não por religião nem nada, porque tem pouca mesmo, né? Então, e elas são magrinhas. Eu vi isso na internet, pesquisando o que eu ia perguntar para ela, e eu vi lá a curiosidade de Cuba. Aí estava escrito assim, em Cuba, você vai preso se matar uma vaca. Eu falei, gente, isso é piada, né? Porque é só na Índia, não é, que a vaca é idolatrada? Eu falei, gente, é piada. Eu não coloquei aqui, ainda bem que ela falou. É verdade, então. Eu acho que todo mundo deve estar curioso para saber como é que você veio parar aqui no Brasil. Eu sei.
O meu irmão casou com uma brasileira e ele veio para cá, né? Aí teve a filha, a família, e aí ele me chamou para eu vir de visita aqui no Brasil. Eu gostei e eu fiquei. Ah, entendi. Então, os primeiros 3 meses, a gente é assim. Em Cuba, você pode ficar fora de Cuba só 1 ano. Se você não voltar, você perde tudo o que você tem lá. Eu fiquei aqui 6 meses, já estava para voltar, só que eu perdi a minha documentação, né? E aí, o que aconteceu? Veio tudo um processo, né? Arrumar a documentação, pedir documentação em Cuba, era tudo um... E não tive essa sorte. Mas estava para chegar a anistia no Brasil, que foi o presidente Lula, né? Acho que foi ele que trouxe. E aí, acho que Deus não queria que eu saísse do Brasil, porque senão eu ia ser deportada para Cuba. E chegou a anistia. Casualmente, eu sempre falo que são coisas de Deus, gente, porque veio bem um mês santo, ou seja, eu cheguei aqui 8 de março, e quem chegasse aqui o 8 de fevereiro, a partir do 8 de fevereiro do 2010, acho que a data para a anistia era essa. Então, 8 de março, quem chegasse antes não ia conseguir se acolher à anistia. Então, eu cheguei 9 de março de 2008 no Brasil. E a anistia era para quem estivesse até 2011. Não, desculpem, estou perdida. Até 2010. Ou seja, e a partir do 8 de fevereiro de 2010. E aí eu me acolhi, entrei nesse pacote tudo que eles fizeram, né? Como eu sempre falo. Consegui entrar e consegui ficar. Foi tudo muito rápido. Aí já teve a documentação. Eu consegui mais rápido a anistia, porque eu tinha um documento. Eu tinha perdido passaporte, perdi passaporte, documento, um monte de coisa perdi. E eu tinha um papelzinho, que é o landing card. Esse que quando as pessoas viajam, a Polícia Federal dá. Graças a Deus, eu nunca perdi tudo, menos esse papel. E com esse papel eu consegui ficar. Graças a Deus. Então, vamos matar a saudade de Cuba? Vamos ver umas fotos? Só umas fotinhas que o João vai mostrar lá, o grande Juan hoje. Então, olha lá, pode olhar naquele telão. E aí você vai falando, tá? Que lugar que é, ou se não quiser falar, também não fala. Vamos lá. O que é isso que soube? Isso se chama cocotáxi. É um táxi? É coco, né, pela forma do táxi. E aí eles usam muito os turistas, né, para fazer trajetórias curtas, curiosidade mesmo, mas é mais para turismo mesmo. Muito bonito. Vamos lá, João. Juan. Essa igreja é a igreja adventista? Essa igreja é uma igreja adventista. Eu não sabia, gente. Eu pesquisando, né? Essa igreja fica na minha cidade, em São José. Mas tem outras, né? Tem a maior fica em Villa Clara, que é a maior de todas, acho que é a sede. Né? Mas essa aí fica na minha cidade, fica até feliz. Falei, olha. Juan Victor? Aí é onde ficam os políticos. Pode passar. É a Praça da Revolução, se chama. Aí? Baradeiro, gente. É assim mesmo. Não pensem que é mentira, não. Que está aí, que é uma foto e fizeram Próxima Photoshop. excursão do Ministério dos Idosos, nós vamos para... Não é Photoshop, não, gente. É assim mesmo. Esse é azul, assim, desse jeito. Vamos para lá, idosos. Mais uma? Essa é na Havana, mas é perto do Capitólio. Mas, essa é a bandeira de Cuba. É a bandeira de Cuba. Esse é o lugar. Próxima, a igrejinha. Essa igreja... Então, eu pesquisei no Google, era na sua cidade. Então, essa igreja é São José. Eu só fui olhando assim, eu conheço essa igreja. É católica, a igreja católica de São José, que fica no meio da pracinha. Sabe esses povos pequenos que tem uma igreja no meio? Então, isso aí. Olha, o cinema. Você já foi nesse cinema aqui sobre? Muito, ia muito nesse cinema, gente. Depois ficou teatro, né? Cine-teatro. O teatro nunca fui, já estava aqui já quando foi feito, mas eu fui muito nesse cinema. Fui.
É isso aí, eu peguei as fotos bonitas. Pode passar, João. Essa é a Rua da Havana, os carros, né? Lá só vai carro velho mesmo. Carro antigo. Pode passar? E esse pessoal aí, quem é? O que eu tô fazendo aí? Essa é minha madrastra e meus irmãos. Como se diz em português? Isso eu não sei, gente. É os filhos da madrasta. Os filhos da minha madrasta, irmanastros. Olha que casal bonito, passeando em Cuba. Essa foto foi quando o Marquinhos foi pedir a mão da que soube em casamento para o pai dela. Desculpa, amiga, que eu achei tão fofa. Eu fiquei perguntando da vida dela só para depois trazer para vocês. Olha que fofo. Parabéns, Marquinhos. Mandou bem. Pode passar? Gente, esse é meu pai e minha madrastra. Pode passar? Ele é o pai dela. Para você matar a saudade. Bom, sua família está longe, mas a gente está aqui pertinho. E eu sou muito grata de ter te conhecido. E o pessoal da Terceira Idade também, né? Porque ela já passeou com a gente, viu, pessoal da Terceira Idade? Ela já foi em passeio com a gente, ela fez renovação de votos aqui. E igual eu falei para ela, ela já se sente de casa, né, que faz parte da nossa família. Então, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela ajuda com os idosos e que Deus te abençoe. Ai, obrigada, gente. Eu também agradeço a todos vocês, eu estou adorando. Espero poder participar de outros eventos, né? E obrigado de verdade. Saudação para aqui. Eu me preparei para falar buenas tardes. Escureceu. Buenas noites. Como é que é? Noites. Como estão ustedes? Olha, tá vendo? Meus queridos, o tempo hoje, né? A gente vai passar aqui rapidamente alguma coisa sobre os países de língua hispânica. Pode colocar para a gente, por favor, Gabriel? Pelo prisma da Igreja Adventista. Grande comissão, está lá em Marcos. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamar o Evangelho a toda criatura. Alguém sabe qual foi o primeiro missionário adventista a cruzar o mar? Vai ganhar um presente aqui do Ministério do Idoso. Primeiro missionário adventista a cruzar o oceano. Quem? Quem falou? Lucas, depois você cobra a Viviane, viu? Primeiro missionário adventista, ele foi para a Suíça em 1874, fundou um grupo lá na Suíça e fundou uma editora também. A igreja, ela é muito organizada. Em 1913, foram criadas as divisões. Vocês vão entender o que é divisão. Começa com a igreja local, depois vem associação ou missão, depois vem união e depois associação geral da Igreja Adventista, que tem subdivisões, que são as divisões que nós conhecemos. E a divisão sul-americana, ela é composta desses países aqui, ó: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E vamos falar um pouquinho sobre as suas origens. Vocês não estão vendo aqui a Colômbia, por exemplo, a Venezuela, porque elas pertencem à divisão interamericana da Igreja Adventista. Um pouquinho da história. Os adventistas chegaram em 1890, vindo da América do Norte, chegando aqui na América do Sul. Eu, o Eric, o Wallace e o Eduardo trabalhamos no UNASP. Quem fundou o UNASP, que fica no Capão Redondo, nós conhecemos, o Centro Universitário, foram americanos, John Lippick e John Ben. É engraçado que você entra lá no prédio administrativo, tem um monte de foto lá, até a década de 40, só americano que era o diretor ali, do UNASP. E esse casal aqui, ó, Jorge e Maria Riffel, aceitaram a mensagem nos Estados Unidos e tiveram desejo de propagar a mensagem adventista com os amigos aqui na Argentina. E eles trouxeram com eles 3 famílias alemãs. E ali se mudaram para a província de Entre Rios. E em dezembro de 1891, chegaram os primeiros missionários. Elvin Snyder, Albert Stauffer e Claire Nolan.
deram início a um programa de distribuição de literatura. Isso é interessante, porque essa foi a maneira que eles começaram a evangelizar a América do Sul, através de literatura, algo que nós fizemos há alguns sábados atrás, né, Jefferson? Distribuindo literatura. E o interesse da mensagem cresceu, se espalhou pelos demais países. Aí esse George Riffel apelou para a igreja para que viesse um pastor, porque não tinha pastor. E olha só a história na Argentina. Frank, eu falei com um amigo meu que era do Espírito Santo, e ele tem esse sobrenome na família dele. Como é que se pronuncia isso aqui? Westphal. E quando a gente entra no cadastro lá da escola, você coloca esse sobrenome, tem um monte de gente com esse sobrenome. Ou seja, esse Frank Westphal, ele deixou muitos descendentes aqui nos países da América Latina. E ele, com a sua família, começou a trabalhar aqui no território que se tornaria a divisão sul-americana. E o pastor organizou a primeira igreja adventista da América do Sul, na Argentina. E aí a mensagem começou a crescer progressivamente. Aí está ele, Frank Henry Westphal. Ele com a família, e ele aqui batizando pessoas. Olha só que interessante, hein? Alguém aqui foi batizado em Rio? A irmã foi, né? Batizado no Rio, irmã? Mas não era inverno não, né? E se fosse no inverno, ia batizar e ia ficar por lá mesmo, né? Brasil. Falar da divisão sul-americana e não falar desse gigante que é o nosso país, né? E olha só, o pastor Westphal, foi ele que fundou a igreja aqui também, 2 anos depois de ter fundado lá na Argentina, distrito de Gaspar Alto, Santa Catarina. Jefferson conhece, ele esteve lá e diz que a igreja continua do mesmo jeito. Olha lá, Igreja de Gaspar Alto, Santa Catarina, segunda conferência do Estado, 1906. Mas o Jefferson é mais novo que isso, ele esteve lá recentemente, né, Jefferson? Mas continua lá, madeira, preservada, a primeira igreja adventista no nosso país. Chile. O Chile, ele foi evangelizado por esse casal francês, que eu não sei falar o nome. Começaram a pregar a mensagem do advento. Mas foi o trabalho de Claire Noden, Bishop, Thomas Davis, a partir de 1894, que o estabelecimento da Igreja Adventista do Chile teve maior avanço. Pastor Baber foi o primeiro pastor adventista a chegar no Chile em 1895, na cidade de Iquique, fundando a primeira igreja. Vocês percebem que não tinha muitos pastores, né? Então eram membros leigos que faziam esse trabalho. Família Baber, 1899, aqui o pastor, a esposa e o filho. Paraguai, a mensagem chegou ali, por volta de 1900. Enviaram Elvin e Stelle Snyder para organizar o trabalho. 18 de setembro de 1903, o pastor John McCarthy batizou 8 pessoas em Encarnação, e ao fim deste ano foi organizada a primeira igreja do Paraguai, com 14 membros. E tudo assim, muito perto, né, uma data da outra, né, os países aqui da divisão sul-americana. Uruguai, pastor Stauffer, foi o primeiro missionário a pisar em solo brasileiro. Esse homem foi o primeiro missionário a pisar em solo brasileiro. Ele introduziu a mensagem no Uruguai por meio de literaturas e do evangelismo na colônia suíço-alemã de Nueva Helvétia. Após conferências do pastor F.L. Perry, foi organizada uma igreja em Montevidéu. Aí está o pastor, numa foto muito antiga. Chegamos ao Peru, terra do pastor Alejandro Bulhon. O primeiro adventista a chegar no Peru foi um carpinteiro sem nome, chileno, que se mudou para o país em 1898. Em 1904 foram batizadas 7 pessoas. No ano seguinte, com a chegada do pastor Perry, a igreja começou a ser organizada. Em 1907 foi organizada a primeira igreja do Peru, com 17 membros. Vocês conseguem perceber, né, como começou a engatinhar, né, tão devagarinho, né? E quantas pessoas nós temos? Mais de 150 anos, né, pastor, por aí, né? Já somos milhões.
O Equador, pastor Thomas Davis, ao voltar de uma viagem aos Estados Unidos, desembarcou no Equador, iniciando assim a história naquele país. Santiago Mangold veio da Argentina em 1911 e fundou ali um grupo de ouro e deu os primeiros passos para a organização da igreja no Equador. A Bolívia foi o último país aqui da divisão sul-americana. Calma aí, gente, calma aí que... E começou também com a distribuição de literaturas. Olha que interessante isso aqui, ó. Juan Pereira foi missionário pioneiro. Recém-convertido ao adventismo, chegou ao país em meados de 1897. O primeiro converso dele foi o Dr. Soares Miranda, um juiz que o livrou da condenação à morte por causa de suas crenças. Era um homem condenado à morte e ele foi liberto da condenação. Curiosidades da divisão sul-americana. Gente, é algo de realmente dar muito orgulho. Desde 2006, aqueles livros que nós entregamos recentemente, foram mais de 130 milhões de livros até agora, desde 2006. É muita coisa, amém? Um livro que custa um preço inferior a 50 centavos de dólar, para nós custou R$1. Já houve pouco mais de 32 milhões de downloads desses livros. E irmãos, a distribuição desse livro alcançou 1/3 da população da divisão sul-americana. É muito livro. Olha quantos adventistas nós somos. Isso são dados dos últimos 5 anos. 2.329.245 adventistas. Olha quantas igrejas, 25 mil, quase 26 mil. Igrejas e grupos. Olha quantos pastores. Poucos, né? Poucos pastores. Então a liderança das igrejas praticamente está nas mãos de anciãos. Que dão esse suporte aos pastores. Nos últimos 5 anos, foram fundadas quase 6.500 novas congregações. Rede Novo Tempo, 100 milhões de acessos em seus websites e blogs. No site, mais de 634 mil alunos participam de estudos bíblicos online. Pedidos de oração, quase 700 mil pedidos. 7 milhões de seguidores em suas mídias sociais. Isso só na divisão sul-americana. Televisão e rádio falam ao público potencial de 170 milhões de espectadores. Gente, é muita, mas é muita casa recebendo o sinal da Rede Novo Tempo. Estudos bíblicos, olha só o que tem acontecido através e por intermédio da Novo Tempo. Quase 900 mil estudos bíblicos enviados pelos Correios durante os 5 anos. Sem contar em revistas, livros e DVDs, produzidos pela Casa e pela ACES, a casa da publicadora em língua espanhola. 3.500 comportores, evangelistas, batendo de casa em casa, empresa em empresa. Isso de tempo integral. Isso aqui, eu participo muito disso, lá no colégio. 10.600 comportores estudantes que sairão agora nas férias de julho e saem nas férias de janeiro também. Gente, olha a quantidade de livros vendidos durante os últimos 5 anos. 50 livros e revistas vendidos pelos comportores. 52 milhões. E olha só a quantidade, o valor financeiro que representa esses 52 milhões de livros. 322 milhões de dólares em 5 anos. É muita grana? 14.843 pessoas foram batizadas por intermédio dos comportores. Amém, irmãos? Amém. E o site da divisão sul-americana, desenvolvido tanto em português como em espanhol, contou com 35 milhões de acessos nos últimos 5 anos. Funcionários da Superbom brasileira e da Granix Argentina, 1.152 funcionários, cumprem a missão de por meio da fabricação de alimentos. E o produto principal é o puro suco de uva, que Getúlio Vargas tomou ali naquela colina do Capão Redondo. E ele deu o nome a esse suco, para quem não sabe, foi o presidente Getúlio Vargas. O
cumprimento da missão também é foco das 870 instituições educacionais. Olha a quantidade de alunos que frequentam as nossas escolas e centros universitários, quase 300 mil. 20 instituições de saúde. E diz também os especialistas que, nos últimos 5 anos, a fidelidade do nosso povo em relação aos dízimos e ofertas aumentaram, e muito. Amém por isso? Sem contar agora nas férias que 100 mil jovens sairão para participar da missão Caleb, dedicando ali suas férias para servir a comunidade. Em 2014, apenas 19 jovens do projeto Um Ano em Missão provocaram uma verdadeira revolução espiritual em Montevidéu, Uruguai. Voluntários da ADRA, hoje o pastor falou sobre a ADRA, chegam a extremos no cuidado dispensado a 2.645.000 pessoas necessitadas, provendo alimentos e roupas, mas também suporte espiritual. Aventureiros, cresceu 45%, quem diria que Aventureiros ia crescer tanto assim? 45% nos últimos 5 anos, e Desbravadores um crescimento de 15%. E olha só, a responsabilidade desse grupo de jovens e adolescentes, responsáveis por manter toda uma geração conectada com Deus, com a natureza e serviço a outras pessoas. 192 mil desbravadores, 75 mil aventureiros, está sendo preparado para liderar a igreja. Amém por isso? Último Campuri, sul-americano, 35 mil desbravadores na cidade de Barretos. E a igreja também agora está enviando, enviou 28 famílias de missionários, e não é qualquer pessoa que pode ir para alguns campos do nosso mundo. Por exemplo, lá no nosso serviço, Eric, o Nilson é um pedreiro, ele vai para o Egito novamente. Lá ele não fala de religião, ele só constrói e dá o testemunho dele através da sua ação. Amém por isso? Você pediu para colocar, então está fora da divisão sul-americana, mas Cuba é um país muito interessante, viu? Muito interessante. Por quê? Porque ele é único, tanto como nação, como igreja adventista do sétimo dia. População de 12 milhões, 35 mil adventistas. A mesma quantidade de desbravadores lá de Barretos. A União Cubana, ela tem uma união só para ela. Olha que egoísmo puro. Órgão que administra a igreja na ilha é dividido em 4 sedes: Central, Oeste, Oriental e do Amanhecer. A única instituição mantida pela igreja é o Seminário Teológico de Cuba. Mas tem algo mais interessante que isso. Por conta da Revolução Cubana, feita por Fidel e Che Guevara, o regime comunista não proibiu completamente o exercício da prática da religião, mas o governo punia com a prisão quem praticasse alguns excessos. Por exemplo, pregar em praça pública. Aqui tem um monte de gente aí, mas lá não pode. Nos últimos 5 anos mudou bastante, e a perspectiva é de mudanças ainda maiores. Mas, olha só, gente, eles não podem construir novos templos. As igrejas lá são feitas nos lares, está vendo? Podem apenas ser reformados. Erguer novos templos é terminantemente proibido. O que eles usam muito lá é as casas de culto, ou home church, residências, onde são transformadas em locais de reunião. E olha outra coisa também, outra restrição: a impossibilidade de organizações terem imóveis, automóveis ou outros bens patrimoniais. Tudo tem que estar no nome de pessoas físicas, não pode estar em nome da igreja. Falta de recursos. Aqui nós temos controle de tudo, secretaria, de tudo, mas lá é tudo feito na mão. Os sistemas de secretaria e tesouraria são todos feitos à mão. O trabalho da tesouraria deve ficar sob a responsabilidade do próprio pastor, que é o único autorizado pelo regime a gerenciar os recursos da igreja. Gente, pasme isso aqui: salário do pastor, menos de R$100 por mês. Aí, pastor, menos de R$100 por mês. Agora, olha só, gente, comparando esse salário com o custo médio da reforma de uma casa de culto, é de cerca de $20 mil.
Nossa, como é que o pastor ele pode ajudar de alguma maneira na reforma de um templo se ele ganha 20 dólares americanos por mês? México, a divisão interamericana, a divisão onde tem mais de 3,5 milhões de membros. É a região mais populosa da igreja, fica na divisão interamericana. 11 mil igrejas, 280 milhões de pessoas, 3 universidades, 13 grandes hospitais. E olha só os países da divisão interamericana: Belize, Curaçao, República Dominicana, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Porto Rico, Trindade, Venezuela, e 3 deles estão no México. E olha as instituições importantes dessa divisão: Seminário Teológico Adventista Interamericano. Eles contam também com centros de mídia e estações de rádio. Os desafios da Igreja Adventista tornam-se cada vez mais difíceis, mas Deus transcende a todos eles. É nossa crença de que Deus proverá as habilidades e dons necessários para o desafio de alcançar os povos do mundo. Amém? Eu fico feliz, viu, Viviane, em saber que todos nós somos irmãos, né? Nossos irmãos de todos os países, e toda essa descrição só nos enche de orgulho saber que a obra de Deus está crescendo na região de língua hispânica e portuguesa também. Em momentos assim, levanto minha voz, levanto mis manos a Cristo. Em momentos assim, levanto minha voz, levanto minhas manos a Ele. Em momentos assim, levanto minha voz, levanto minhas manos a Cristo. Em momentos assim, levanto minha voz, levanto minhas manos a Ele. Quanto em momentos assim, levanto minha voz, levanto minhas manos a Cristo. Em momentos assim, levanto minha voz, levanto minhas manos